E aí, meus bidos cozinheiros, e aí, meus bidos ansiosos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o quinto e sexto episódio da terceira temporada da série The Bear, um urso, episódios estes intitulados Crianças e Guardanapos. Ou seja, um provavelmente pode ser que trate do próprio Rich e Carmen, que são duas crianças trabalhando juntos, e o outro guardanapos, né, não sei, pode ser algo bem introspectivo, tal como o Garfos foi na segunda temporada. Enfim, altas expectativas, até porque essa série é incrível, e por mais que o vídeo anterior possa ter dado alguma impressão do tipo assim, nossa, o Davi odiou esses episódios. Não, ele só não saiu amando, no caso, eu só não saí amando, mas ainda assim, eu adoro essa série, adoro tudo que ela faz, e enfim, por mim, só quero que as coisas embarquem de uma forma muito, muito interessante, que saia eu vibrar tal qual o Rich com a Taylor Swift fez. Mas que obviamente não posso ficar botando essas expectativas em todo episódio que acontecer, porque, mano, quando acontece é especial, então não dá pra ser todo episódio especial, senão perde a graça do especial, certo? Enfim, bora lá. Que hoje, meus queridos, hoje eu estou nostálgico. Mano, tava num precinho bacana, tá? Tava num precinho bacana. Na moral, gente, é o do macaquinho, gente. É o do macaquinho, gente. Eles voltaram ao original, gente. Isso foi confirmado. Eles voltaram a fazer o passatempo lá dos 10 anos atrás. Comprei 3 desses já. Dei play sem querer no filme dos anos 40. Já perceberam que todos eles têm o mesmo relógio? Aquelas, pode ser um custo da produção, mas obviamente deve ser isso. Mas é interessante que tanto o Carmen, quanto ela, quanto o Rich, eles têm um relógio azul, que quando eles olham fica essa luz azul. Episódio dela hoje. Bom, pra ela todos eles são crianças, né? Isso é uma verdade. Talk about. Stop. It's okay. It's fine. No, I do. Só aí, Marcos. I'm really sorry. He's always like 10 minutes early to everything. Yeah, you're always 10 minutes early. Mano, que isso? Olha que absurdo. Gente, vamos supor que é uma carne que passou um pouquinho do ponto. Parça, eu como. Não jogo fora, guarda, ué. Não escada aqui enquanto você faz outro, entendeu? Quando você faz até acertar, você come aquele que... Não é possível que tenha ficado cru. Caraca, mano, que absurdo. Pô, geral tá fechando, né, mano? A gente viu um que fechou na outra temporada. Don't worry about it. Just move the fucking glass to the right, please. And fast. Stop thinking about pussy. I'm not thinking about pussy. You are thinking about pussy. Que isso? You're thinking about pussy. No, I'm not. At least you got to be part of it. Sempre pensar no ponto positivo, parça. Ooh. Okay. You're not having a baby right now, are you? Yes. Oh, okay. It's exactly what it sounds like. Okay. What's happening? Once again, my best friends. Carmi, number 1 with a bullet. Yep. Number 2, Big Neil, always there for us. Always, absolute. Number 3, Francie. When I'm down in the dumps, I call her. I don't care what anybody says. She's always there for me. She's always there. Okay, that's true. Number 6, Richie. And then number 8, Marcus. Ele tá pulando. É tipo, number 6. So, what did you do when I was 6? You can't put me in a box. I won't. Se eu tenho um trauma, é culpa sua, por isso você não tá entre os meus melhores amigos. Okay, I didn't say it then. I didn't say anything. Do you want me to say something? I think she's great. Muito legal que ele tem o número dela. You ever think about like how all the good shit is gone? Yeah. You make a speech? No, only the 4. Send my love. Nossa, olha lá que ele vai fazer uma violeta branca. Mas o que será que ele tá usando, mano? Um cozinheiro, né?
Pô, ele fez o bagulho mó roxo, fez um bagulho mó branco. Parece creme de leite. A Dina simplesmente se tornou a pessoa mais fofa dessa série. É inacreditável. Do ponto da primeira temporada pra terceira. Tudo que ela faz super... Ela parece uma criança, assim. Tá de apertar. Agora, eu gostaria que o Carmen pensasse que uma hora vai acabar as comidas todo dia, tá ligado? Tipo assim, não dá pra fazer o mesmo cardápio diferente pra sempre. Que uma hora você vai ter que se repetir. You want to fight about that? Not really, no. Tremendous. Tremendous. Esse Tremendous é muito bom, né? Eles falam direto. Ligou pra mãe, ligou pra Claire. Toma. Paulada. More courage for what, bro? Yeah, what for? To be a great server, you need a lot of courage. So what are you afraid of? Is it the people? Fucking in, chef. Fact, what are you doing with your hands? No idea, chef. Just gotta workshop some stuff. Que isso? Ready to see the ghost? Hey. I know you took the SD cards. You said I could. I said no such shit. You did. No, they're not with it. Say the password. No. Well. No. Well, now I gotta haunt you. You're not gonna fucking haunt me. I'm at work right now. What is haunting? It means I'll remember you took Marshall, they call him the computer. Hello, Mr. Marshall. Computer. Nice to meet you, computer. Okay, I did nothing wrong. Okay. Being scary. Ted, just say the password. It's not gonna fucking haunt me. Okay. Stop saying that like that. You're scaring All us. you gotta do is say the password. By the way, Bear, this place is looking sick. Used to be a real shithole. Said with complete admiration. What are you doing? Pô, ele é muito bom, mano. So they call it a horse. Exactly. You're being a bitch. No, I'm not. Neil, Ted. Yeah. Well, why? Yeah. Well, why, Ted? No, yes. Yeah. Well, no. Well, I did. You did. You did. You know this one. Okay, it is no mystery. Muito bom, pacificador. Success. I like us to be a little different. Fresh pattern, Bob? Straight out of the oven, big dog. Sick. Hey, Sammy. Fuck this, we don't have time. Teddy, take high. I'll take low. Neil, eat the dust of the Swiffer. Facts? Attack! This sample is less than a month and a half we've been operating. Ele devia estar ganhando muito aparecer na série, mano. O agente dele é brabo. Scared, a little excited. Very much the way Ted's probably right now. I know what it's like to be haunted. The fuck is that? Mano, que eles estão fumando aí, mano? Yeah, say, was that like leather? Polyester. Dog, you're fucking smoking. Cousin, we always smoke in here. Not anymore, G. Hey, Bear, do me a favor. You just, come over here with me for a second. I just want to. Come on. Eu não sei se foi proposital, mas ele fez assim. Guys, come on. You don't smoke. I didn't tell you to be an asshole. Understood. Good. Nossa, tomou gostoso agora, hein, Carmen? My SD cards without permission. MBs or gigs? Gigs. You're a fucking asshole. Except I'm not. Except you are. Except I'm not. Haunt his fucking ass, chef. Where were we? Assombre ele. Should get a produce vendor. To say you don't take reservations. It makes sense. It makes sense. Yeah, I make Faz sense. sentido. Is that the half gallon? You still have to wash it anyway. Yes. No, fuck that shit. No chargers. Sim, faz sentido. É, se ninguém tá comendo, não tem por que continuar. Doesn't get on your pants. Correct. Understood? Pô, o computador é pique, hein? Tem que valorizar. Filmmaker, actually. Oh, what kind of films you make? Children's birthday party. Can you fucking... Festas infantis. Can I? Ted, this is so fun. Theodore, Jeff, thank you for your compliments. Yeah, I love you. I love you too. You took my property again. Can you please stop on please? All right. There's a nice espresso machine right back in the... Right next to the office. I mean, is the place getting too crowded, or... Maybe it's the napkin, or it's... Is it that? Yeah, that's what I'm thinking. Try that one more time. All right, let's shoot. Ai, que agonia. You said you were done haunting me. Theodore, Jeff, you died my hands. You died my hands. Fine, this is All right, let's do the shot again. Aí já achava que o Feck era doido, mano. Stop. Fine, fuck this. Iridescent. There, I did it. Iridescent. Iridescente. Password accepted. I love you. Hey, Neil, if you want to take a step back, you're in the light. Back. Você está na luz. More. You smell cigarettes? What'd you say? Smells like cigarettes in here. You guys might Yeah, want because we're huffing darts. Just because the beef stands finally making money does not mean anything. Nicholas, no, not today. Sorry, what duck dish? Oh, hey, computer. Sammy boy. Hey, Unc. Semi-boy. Hey, computer. Chef shit. Yes, chef shit. I'm Sammy. Okay, I'm Sydney. Well, Well, Ele tá interagindo com todo mundo, isso é muito bom, mano. No, we did like 6 different... do you remember? classic. Wait, do we have... Oxi. No, Fuck a duck. we can send somebody. There's no one else to send. I mean,
O episódio é dele, mano. I saw him at the park. Should I get a No, trash bag for the meal? no, no. Eu acho que ela segurou pra não rir ali, mano. If you fuck with Marcus, I will murder you. Chef. Chef. Cara. Isso aí, porra, não, ninguém mexe com o nosso Marcos, caramba. Vai a merda, computador. Deixou o Pete, isso aí, deixou o Mike. Oh, yes. Hi, Mr. Calvin. You excited? Yeah. Oh, wow. Try and contain yourself. Don't rub it in anyone's face or nothing. Excited. Ask you something. Yeah. Karma have a stick up his ass today or what? Unusual? Like a giant fucking redwood tree lodged up there? Meu Deus do céu. Probably a different kind of late, don't you think? That's not what I meant. Okay. Você tá presente. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Ele é da hora demais, mano. Tem jeito. Tio é o tio. Daily Devil. Sentiu? Sentiu? Bateu, né? Bateu pro Carme. Pra mim eu vi que era a mãe dele ali. Não sei se era com ele, se era com o brother. Hoje é a Tina, parça. Toma. Toma o jacaré pra vocês aqui, ó. Nossa. Trust me, no one wanted it to come to this, but it's the reality of the current climate. Louis, dinner's ready. Get your ass in here. Louis, turn that shit off. Tem que ser assim, tá ligado? Pode ficar parado. A galera vai às vezes enrola, passa uma semana, 2. You could just apply on LinkedIn. It'll be easier. What's amazing about this job? Now, you put money in up front, but that's just to get you started selling. But that's your commitment to yourself. And I came in here, and that day my life changed. Ah, não. Luiz curte um videogame. Okay, but can I leave my resume? Oh, we're not hiring, but thanks. Nossa, vontade de dar um tapão, né, mano? Inacreditável. Custa. Fingir. Eu finjo. Falo, não, beleza, opa, obrigado. Corta, joga lá atrás. I get to open doors for people. Yeah, well, I don't get to open shit.
Tipo assim, se tu me der um emprego de porteiro, eu vou ser, parça. Like from college? I'm so sorry. They're actually really strict about that here. Maybe you could try night school? Would definitely help with the job hunt. Ah, que merda, mano. Pô, eu olho por aí, eu vejo que sempre pedem, tipo, até o ensino médio. Faculdade? Louis, what did I say about those cartoons? Turn it down! É anime, certeza. Good luck. Pô, seria da hora se esse episódio chegasse no final e conectasse com um presente onde é a funerária do restaurante que várias pessoas estão sendo demitidas. E ela ajuda alguém ali. Aliás, o marido dela parece um cara, parece um personagem saído do Poderoso Chefão, assim. O visual dele é absurdo. Principalmente a barbinha aqui. O jeito dele falar assim. Outro ele fala Corleone. Irmã, se tu trabalhar aí, tu vai ganhar uma grana ferrenha. There's no job. I'm sorry. Ele verificou agora enquanto ela fala? Que tu não tirou o olho do PC. Nossa, detesto isso. And you know what else you could tell them? Demitir você, seu bosta. Vamos nessa. Mamacita. Ele levou algumas pessoas, né? Você vê, eles deram um porque o outro foi devagar ali. Nossa, você vê, parece outra pessoa, tá ligado? O cara é muito bom, mano. Passa um Rich que, tipo, soa ainda diferente do Rich que a gente começou na primeira temporada. O Feck ali atrás, jogando o jogo. Come on now. She's really crying. Yeah, because you're so bad at this fucking game. Ele olhando assim. Boa! Eu pensei nisso. I don't know, I'd say like kind of normal, average shitty. Alright. Sit. Sit. Yeah? Yeah. Pô, pensar que ele é o chefe, tá ligado? That like, I mean, the things possessed, it just keeps. Yeah. Number 3 on just like sort of a general kind of like macro level. Yeah. A cena, né? He's a chef. Fancy. Yeah. He's They'll do that. what bills? Dad. So, do you like No, but yeah, no, I do. I like the people, you know? Ele vai mais pelas pessoas do que restaurante em si, That's why people do it. que é o lance do Carmen. Open restaurants. Yeah. I mean, I think I'm like pretty good at a lot of things, but I'm not like stellar at any one thing. I think É that's sobre. most of us. Yeah. I remember when I was a kid, I went on this field trip. I don't even remember. And when I'm applying for all these jobs, it's all kids. It's fuck. Like, Oh, shit. It's Só pra ter um job. how hard it's been for me to find Amen, man. I just give me a routine. I'm in. Ela já conquistou ele. okay. You go home and you fucking smell it, you know? And it's like insane, and there's so much fucking yelling here. ela vai saber. There are days that it is so much fun. Like, it is so I have an actual resume. What the fuck am I gonna do with a resume? I don't want. I'll go clean the toilet with the fucking. What the fuck up? So you see that? It's basically like that. Let me go deal with this motherfucker. All right. Look. Shit, guys. Just fucking use it in your.
E antes ela não tinha saboreado de verdade, né? Nossa, mano, ô, só a conversa dos dois valeu o episódio inteiro, mano. Valeu, pô, a temporada toda. Smells good. Pô, da hora! Da hora! Que lindo, que lindo. O modo como eles foram sutis. Ela sorri, ela tá no trem, você pensa que é o mesmo dia. Quer dizer, pode ser o mesmo dia, né? Porque como ele falou, foi bom lá, me deu a impressão de, tipo assim, já foi o primeiro dia de trabalho. Não foi bom lá, tipo, coisa de emprego. Foi a primeira impressão que eu tive, de coisa de emprego. Mas como depois ela já trouxe a camiseta, eu já pensei, pô, ainda pode ser, tipo, ela acabou de pegar a camiseta, foi bom lá, ela conseguiu um emprego, mas me deu a impressão também do, tipo, foi bom lá, primeiro dia de trabalho, tá ligado? E ela, tipo, pegando a camiseta, tipo, não, valeu a pena, tá ligado? Gostei. Enfim, pode ser os dois, de qualquer modo, tá valendo a interpretação. Eu vou ser direto e reto, igual as pessoas deveriam ter sido com a Tina em relação ao emprego. Parça, gostou dessa camiseta? Achou bonita? Achou legal? Falou, nossa, é uma camiseta em relação a The Bear, gostaria de ter? O link está na descrição. Chegou lá, vai ter um cupom, que é só você escrever Lucas Bido e você ganha 10% de desconto. Ou seja, uma collab minha com a Lucas Produções, com a camiseta do universo de The Bear, que caso você use M, pegue G. Se você usa G, pega GG e por aí vai. Porque eu acho que o tamanho dessas camisetas são um pouquinho menor, e aí é bom você pegar um tamanho um pouquinho maior pra ficar bem legal e você ficar soltinho, a menos que você goste de uma camiseta bem colada e não tem nenhum problema com isso. Fechou? Então, tá aí a dica. Sobre os episódios, cara, é inacreditável. Eu gostei muito do episódio 5, tá? Eu gostei muito de como ele desenvolveu a trama em relação ao anterior, porque do jeito que o anterior aconteceu, no finalzinho ali, eu pensei que ia, vir jornal, sabe? Que havia uma coisa de investigação, que talvez iria acontecer das pessoas olharem se tá tudo acontecendo direitinho por conta, enfim, da briga do Rich e do Carmen, né? Que eles iriam ver se era um ambiente meio que saudável. Eu juro que teorizei que seria alguma coisa pra esse caminho. E no fim, não foi pra esse percurso, né? A real é que chegou um fotógrafo porque, enfim, o jornal já escreveu a matéria e o cara só tá lá pra tirar as fotos. E aí, beleza, eles estão ali arrumando tudo bonitinho. Mas eu gosto porque já é um episódio que ele está abordando muito um fato que principalmente ali o episódio 3 trabalhou, né? Que é como a cozinha tem funcionado e como ela tem se tornado um prejuízo para o tio e como ele quer resolver isso. Então ele traz ali um computador para fazer isso, enquanto que o cara que tá tirando as fotos, para tirar as fotos eles precisam limpar tudo ali e aí aparece o John Cena, o fucking John Cena pra ajudar, é o famoso ali primo, irmão, semi, né? Enfim, é o semi. E aí ele aparece pra ajudar, e é legal porque todo mundo ali se conhece, eu gosto dessa sensação, tipo assim, pô, chegou um membro da família e só nós que tá perdido. E aí, tipo, o computador, oi computador, computador, não sei o quê. Aí a Sidney é a única que, tipo assim, computador. E aí, tipo, o modo como ela interage com o computador e o modo como ela interage com o John Cena, e cara, novamente, o que o John Cena deve ter gostado dessa série nas primeiras 2 temporadas e falou, eu quero participar da terceira, é brincadeira. Porque ele chega, ele interage com o Carmen. Ele fica mais um pouco e fica com os bobões, né? E os bobões, querendo ou não, tipo assim, um dos bobões é realmente um chefe de cozinha que trabalha na vida real com cozinha, que é o Feck. E aí, depois disso, o Carmen sai de cena, entra o Rich, e aí ele interage com o Rich. Aí depois ele dá uma volta, ele sai por não sei qual motivo, falam pra ele sair dali, ele aparece do outro lado e ele interage com quem? Com a Sidney. Ou seja, ele interagiu com os principais, né? Sem contar a Sugar que tá ali também. Então assim, eu adorei e eu adoro como, tipo, ele é o personagem do humor, ele é o personagem bobo, ele é o personagem que é um cara direito, legal, trabalha, faz o que precisa fazer, mas ao mesmo tempo ele tem um humor, tem uma brincadeira ali, principalmente com os outros dois, e aí, como aqueles dois já são um entretenimento, já são o humor puro da série como um todo, ele acaba se unindo a isso e ele abraça, e o John Cena é ótimo com comédia. Então, pra quem viu o Esquadrão Suicida, pra quem viu o Pacificador, sabe o quanto que ele é bom nesse tipo de papel, nesse papel do humor, e eu gostei de ver ele num papel em que é um papel que não envolve palavrões, né, que não envolve pucaria, né, que envolve falar de pênis. Ele literalmente tá só ali brincando com a galera, fazendo humor, fazendo um humor legal, e que por mim funciona bastante durante o episódio como um todo. Enquanto isso, do outro lado da cozinha,
a gente tem o computador tentando resolver os problemas, né, financeiros do restaurante do Carme, de The Bear como um todo. E aí eu acho bem legal como o episódio traz isso, um restaurante tentando melhorar financeiramente para fazer dar certo, enquanto que um dos melhores restaurantes do mundo, aparentemente, faliu. Não é que faliu, né? Fechou. Eles aparentemente pararam. É que é dose porque como a notícia é muito rápida e eles não falam muito sobre o assunto principal, não fica muito claro se foi uma coisa financeira. Deu a entender que principalmente, né, a mulher ali falando com o Rich foi por uma escolha, né? A mulher do nada falou, não quero mais trabalhar com isso. E só que o que me pegou é porque teve uma hora ali que eu fui ler quando tava aparecendo no jornal escrito e deu a entender que era tipo assim, as coisas não estavam indo tão bem desde a pandemia. Então, passou uma sensação de ser um problema realmente financeiro, entende? Mas assim, eu gostei bastante porque foi uma coisa que... Foi um detalhe simples que colocaram nesse episódio e que por mim tornou ele melhor, sabe? Agregou, deixou mais forte toda a situação. Deles quererem passar uma verdade, deles quererem melhorar a situação. Tal como, eu gosto muito de como no episódio o Carme inteiro ele tá em um conflito. Porque ele sente que ele tá fazendo merda, você vê que ele tá questionando a si mesmo o tempo todo, ele questiona com a Sidney, ele questiona com o Ibra. Só que ao mesmo tempo, ele tá tentando querer fazer do jeito dele, ele tá querendo manter a forma, porque até mesmo ele aprendeu com grandes pessoas, ele aprendeu com essa mulher que acabou de fechar o restaurante. Então acho que aquilo também cria uma ameaça pra ele. Então quando o tio chega ali com o computador e fala assim, então vão ter novas regras, é interessante porque o Carme, ele tá respondendo, ele tá de acordo com algumas coisas, mas ao mesmo tempo você vê que ele não quer que mude tanto assim, sabe? Ele quer que os planos dele deem certo. Só que ele começa a ser grosso demais, porque ele tem essa personalidade, sabe? Principalmente com o restaurante, ele não quer que falem contra ele. E o Rich, por exemplo, é um cara que fala muito contra ele e por isso eles quebram pau toda hora. E aí você vê que o tio, mano, nossa, que gostoso. Tipo assim, mano, eu amo o Carme, mas tem horas que ele é muito otário. E aí, a hora que eu te chamo ele pra cá e fala assim, parça, é o seguinte... Você vai me tratar com respeito, você não sei o que, e tome. Aí ele fala, você não pediu pra eu ser o cara? Aí ele fala, eu pedi pra você ser o cara, não ser um babaca. Nossa, que delícia! Mano, foi muito prazeroso esse momento. Eu achei, assim, extremamente gostoso. Mais gostoso do que isso, só a Sugar chegando lá no cara, no computador, e falando assim, parceiro, você não vai mexer com o Marcos, você não pensa em anotar o nome do Marcos. Você... ajudou ali o time do Mike quando criança, você é legal com o Pete, o que aparentemente não é normal, né? As pessoas não são tão legais com o Pete assim, que é o marido dela. Olha só, mas é o seguinte, se tu mexer com o Marcos, eu acabo com você. Uma das melhores cenas da temporada, fácil. Mano, a Sugar lacrou aqui de uma forma tão legal que por mim, assim, melhor cena da Sugar, sabe? Foi lindo demais. E foi legal porque foi construído, porque assim, a gente começa o episódio de certa forma com a própria Sugar ali acordando, meio triste. Aí você depois vai pro Marcos. E aí o Marcos conversa com a Sidney sobre a morte da mãe. Achei legal, uma coisa pontual, né? Aquela coisa que eu falei, pô, tinha tido velório, mas enfim, ninguém mais falou nada sobre o bagulho. E aí aqui, enfim, eles falam sobre assunto, então deu uma melhoradinha. E aí... é legal porque eles conversam sobre o assunto e eu gosto de como ali traz a relação com a Sidney, fala sobre aquele lance mal resolvido. Então eu gostei disso. Era exatamente a cena que eu tinha reclamado no vídeo anterior sobre não ter tido ainda, né? Então, finalmente teve. E aí, novamente, né, eu falei, pô, às vezes o próximo episódio pode ser que tenha alguma coisa. E aqui teve. Então, enfim, show. Melhorou. E aí eu gostei porque aí eles conversam, eles trazem um pouco daquele humor dos dois mesmo, que eu achei muito fofo, principalmente a Sidney falando, né, ah não, parabéns, você agora entrou pro time de que não tem mãe, né, ah não, sempre tem uma coisa postal que a gente recebe, bimestral, enfim, eu gostei muito dessa conversa dos dois, gostei muito dos planos, sabe, como o plano ficou bem aberto nos dois, ali daqui a pouco teve uma coisa mais fechada, uma coisa mais íntima, né, como se talvez eles estivessem um pouquinho mais receosos, um pouquinho mais distantes, e conforme eles foram conversando, a câmera se aproxima, daqui a pouco fica bem focado, porque agora eles retornaram, eles voltaram a ter aquele lance que eles tinham, sabe? Que não necessariamente envolve romance, sim amizade mesmo, sabe? Um lance que ficou estranho, mas não precisa ser, a gente pode resolver bem isso. E enfim, deram meio que um fim no assunto aparentemente, né? Porque você vê que eles não querem falar muito sobre o lance de realmente sair, de ter um encontro, mas o Marcos fala assim, pô, não, eu fui babaca com você, eu fui realmente muito duro no final da segunda temporada e eu quero resolver isso. E aí resolveu o show. Fechamos assuntos. Eu gosto porque tem muito disso em The Bear, né? A gente vê várias situações assim, onde eles decidem os problemas, eles resolvem os problemas assim, numa conversinha que às vezes é só o olhar e fala, show, tamo junto.
E depois disso, temos exatamente o Marcos conversando com a Sugar sobre uma coisa que ele viu, sabe? E eu acho legal porque essa conversa, ela é muito forte, ela é muito interessante porque ela é muito pessoal, ela é muito casual. A gente não viu o Marcos vendo essa flor, tendo essa ideia, mas a gente sabe como o Marcos ele realmente pensa, como ele usa a cozinha pra inventar, pra planejar, sabe? E outra que ele acabou de passar por uma perda. Então quando ele conversa com a Sugar ali, é legal porque é um momento muito íntimo. Você vê que a Sugar tava acabando de reclamar ali da gravidez, ela deita, ele faz uma piadinha, ela ri, ela faz outra, não sei o quê. E aí eles começam a ter uma conversa mais pessoal, então falando sobre planos, falando sobre sonhos, falando sobre sentimentos. E eles têm uma coisa ali que é legal porque é um momento muito quase como de mãe com filho, sabe? E é interessante porque ela vai ser mãe e ele acabou de perder uma mãe. Mas assim, não necessariamente isso também, mas de muita amizade. Então é legal porque é muito fofo, é muito os dois se entendendo, é uma conversa meio que banal, mas ao mesmo tempo não só mostra muito do carinho dele para com a comida, para com a confeitaria, como também mostra muito da doçura dele para o modo como ele trata as pessoas, sabe? Como ele foi ali compassivo com a Sugar como um todo. E isso é decisivo para o momento no final do episódio, quando ela fala assim, não, o Marcos não. E é interessante porque se você pensar de verdade, eu lembro que eu senti isso nessa cena. Falei, nossa, a gente não tinha tido antes uma interação da Sugar com o Marcos, né? Tipo assim, uma interação de verdade. E aqui, essa é a cena. Esse foi o momento pra isso aqui no finalzinho, ela, tá ligado? Ela pensou, não, uma pessoa como ele, não é nem pelo fato de que ele acabou de perder uma mãe, sabe? É por causa que eu vi o interior dele. E ele é o tipo de pessoa que a gente não pode perder aqui no nosso lugar. Não é um Marcos mais barato, não tem outro Marcos, sabe? Eu achei, caraca, muito forte, muito legal o modo como eles fizeram isso, sabe? E gostei muito até mesmo da cena do Pete, né? Do Pete não, do tio, né? Conversando com a Sidney, falando assim, pô, eu me sinto meio culpado por isso. E ela falou assim, mano, não sinta. Você tá aqui, você tá presente, a gente vê isso, a gente nota isso em você. E é legal porque realmente ele foi ficando mais presente, se você pensar de verdade. Na primeira temporada, ele aparece menos do que ele aparece na segunda. E na segunda pra terceira, enfim, ele vai realmente aparecendo mais. Então você tem uma noção do todo, do especial, da relevância disso, da relevância da presença dele mesmo, sabe? E aí o modo como ela traz isso é pontual, assim, pra ele, né? E aí no final do episódio ali, o Carmen, eu não entendi muito bem o que ele tava procurando, mas aí ele foi, achou ali uma caixa, pegou ali, viu as fotos, né? Parecia ser uma caixa do próprio Rich, ou do próprio... Não, principalmente do Mike, né? Porque tava ali a foto com a mãe, 2 fotos pelo menos. Então, enfim, passou essa impressão. E deu a entender, tipo assim, não sei se sentiram isso. Obviamente, não é o que eu julgo, porque eu teria feito mesmo. Não parece que todas as cenas do... Caramba, qual que é o nome dele, pô? Do Mike foi gravado no mesmo dia? Tipo assim, porque o visual dele tá o mesmo, a camiseta, o cabelo, o topete, tá ligado? Tipo assim, o jeito que ele tá com a Tina e o jeito que ele tá ali na foto da mãe parece ter sido no mesmo dia. E nada impede que não possa ter sido no mesmo dia também. Quem garante que a mãe não passou naquele mesmo dia e tirou foto com ele, né? Então, enfim, também não é algo pra se reclamar muito. É porque depois eu pensei no Mike no primeiro episódio. Só que como é que o primeiro episódio é o Mike deste terceiro episódio, né? Enfim, desse terceiro não, deste 6º episódio. E... Só que teve uma coisinha que eu não entendi na conversa da Sidney com o tio no final, mano. Parece que ele fala alguma coisa de... Ah, quando der 15 segundos, aperte o botão. E aí, eu não entendi se ele tá falando da caneta pra assinar, que ele tá falando que só falta ela assinar, né? Ali no bagulho que ela tá enrolando mesmo, desde o começo da temporada, que ela precisa de um advogado. E o Pete é advogado, aliás. Só que aí entra no conflito de interesse, eu imagino, porque o Pete é ex-marido da Sugar. E... Ao mesmo tempo, ele... Enfim, ele falou isso, aí eu pensei, será isso ou será um botão do tipo assim, sei lá, quando você for bater o ponto, ou quando você for almoçar, só que eu não lembro de nenhum outro momento durante o episódio falar sobre esse bagulho de 15 segundos. Então ficou meio que whatever pra mim, tá ligado? Essa fala dele como um todo. E, enfim, gostei do episódio, eu gostei principalmente do movimento dele, porque ele começa mais tranquilo, você pode ver que as conversas são muito fluídas, bem pausadas, sabe? Bem sentidas, né? Tanto o Marcos com a Sidney, o Marcos com a Sugar, a Sidney com o próprio Carmen, né? O Carmen ali duvidando do trabalho como um todo, e ela, não, eu tô nessa junto com você. A parte do Ribber eu achei fundamental, eu sinto que o Ribber não entendeu muito bem o que o Carmen falou, ou ele talvez tenha tido medo pra não ser despedido, porque depois você vê que eles falam, né? A gente tem que resolver o bagulho do Ribber, tá ligado? Porque, tipo assim, ele não tá ainda show, né? E eu tô falando, precisa ter um episódio do Ribber, mano. Ninguém tá entendendo o que eu tô falando aqui, tá ligado? Tomara que a 4ª temporada tenha. Enfim,
E aí você vê que do nada, quando começa a aparecer o John Cena e o computador, o bagulho fica trilouco. É corte, 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 corte. E eu acho legal porque não é um corte, tipo assim, Michael Bay Transformers. É um corte bem pontuado, só que é muita fala, é muita coisa acontecendo. Então ele começa, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, corta, e toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, corta. E aí, é legal que as cenas do John Cena, como ele é muito engraçado, eu sinto que eles não quiseram cortar tanta cara dele. Então fica muito na cara dele, ele fazendo cara assim, ou ele falando assim, e por aí vai. Então funciona bastante. Mas você vê que nessa hora começa a ficar um bagulho muito dinâmico, muito rápido, e aí, tipo, mano, teve algumas coisas que eu não peguei, eu tive que voltar pra ver aqui depois que eu terminei o episódio. Então, assim, é muito legal, porque aí traz aquele ritmo de The Bear, que tem uma coisa muito louca acontecendo, mas não muito louca de ansiedade, de loucura. E assim, mais um lance de brincadeira, né, pra funcionar mais, de realmente situações ali, de como as pessoas estão numa resposta muito rápida, né. E enfim, acho que funciona bastante. E falei, mano, o que os caras estavam fumando na hora de limpar o lugar? Aí o Rich foi lá e... O Rich é respeitoso, né, parça? O Rich chegou lá, o Rich não é mais o Rich de antigamente. O Rich agora é pica. E aí ele foi e falou, tira esse cigarro daqui, você tá maluco? E depois o cara sentiu o cheiro de cigarro. E aí foi legal porque o cara, ele meio que brincou, né? Tipo assim, ah, sim, com certeza esse cheiro de cigarro aqui dentro do restaurante. Sabe? Tipo assim, muito, muito bem sacado. Enfim, e aí tivemos o episódio da Tina. Cara, que episódio lindo, gostoso, sabe? O modo como ele discute sobre desemprego, eu achei muito bom. Principalmente pra Tina, que é uma personagem que passa esse aspecto de mãe, a gente vê um pouco mais do lado familiar dela, né? Tem um marido, é mãe mesmo, tem um garoto ali que provavelmente é adolescente, tá? Gosta muito de ver série, gosta muito de jogar videogame e fica ali no mundo dele, faz muito barulho, então atrapalha um pouco ela. E ao mesmo tempo, como não atrapalhava antes, porque antes ela estava trabalhando, talvez ela esteja mais estressada também porque não está trabalhando. E a importância do trabalho para ela, porque tem gente que realmente não gosta, né? Não quer e não gosta dessa rotina que ela quer, mas tem gente como ela que quer. E eu acho que, independente se você quer ou não, quando você precisa, quando a sua família está passando por uma situação financeira prejudicial, você quer, o mais rápido possível, conseguir um emprego. E o modo como ela vai nesses lugares, e você tem vários momentos onde ela encontra adolescente, jovem, que trata ela de modo banal, sabe? Que não responde ela direito, que não conversa com ela direito, e ela sabe que se ela estivesse naquele lugar ela faria um trabalho melhor. É muito dose, ao mesmo tempo é isso, né? Tipo assim, depois na conversa dela com o próprio Mike, é interessante porque do jeito que ela fala, eu falei, nossa, eu não achei que vocês chegariam nesse ponto, não. Eu não sei se eu chegaria no ponto de falar, nossa, pô, não, mas é tão lindo ver esses jovens hoje em dia nesse emprego, sabe? Porque eles estão tão famintos. Eu achei que alguma hora ela ia explicar os famintos, porque, pô, qual que é o faminto do jovem perto do faminto do velho, que o velho precisa bancar uma casa? O faminto do jovem é o quê? Conseguir dinheiro pra ir no cinema? Entendeu? Então, tipo assim, eu não entendi muito bem qual que era o faminto que ela quis dizer nessa hora, porque por mim, mano, quem tá faminto é ela, sabe? Quem precisa é ela, eles não estão famintos, eles estão começando agora, sabe? E por mim nenhum deles soaram famintos, todos eles soaram muito folgados, isso sim. Não senti nenhuma energia neles. E, cara, deu uma sensação muito de agonia, sabe? Porque eu tenho isso no meu trabalho. Eu sou mais velho que os meus parceiros de trabalho e eles são jovens, eles estão na escola ainda, eu já terminei a faculdade. E eu noto a diferença, sabe, de pra mim um cara que conseguiu um emprego muito tempo depois, enquanto eles conseguiram um emprego agora, e como eles são mais caguei, sabe? E eu normalmente tento resolver isso, né? Eu tento falar, gente, presta mais atenção, isso daqui, tal. E obviamente tem momentos que obviamente eu também não faço direito, né? Às vezes eu tô ali no celular fazendo thumb pra vocês, né? Fazendo coisa do canal. E acaba que entra uma pessoa, entra não sei o que, e tô ali e tal, e quero terminar o mais rápido possível. Mas normalmente eles estão no celular no WhatsApp, ou estão jogando, e a pessoa entra e não tem um bom dia, ou às vezes vai lá, faz coisa muito rápida, assim, responde, não, muito obrigado, tanto que às vezes o cliente nem entende, sabe? Quer sempre fazer nota, e aí fala de uma forma tão veloz, porque tá tão robótico, mas ao mesmo tempo eu gosto porque eu entendo que eles também, assim, eu gosto que eles tenham uma educação, sabe? Por mais que eles falem rápido, eu vejo que eles estão ali falando, pô, muito obrigado, fique com Deus, quer o CPF na nota, se preocupe em falar alguma coisa. O que eu mais chamo a atenção deles é tipo assim, gente, bom dia, não sei o que, a pessoa entrou, foca, porque às vezes eles são muito desligados, então eles não veem que a pessoa às vezes tá parada olhando diretamente pra eles. Eu noto essas coisas, né? Eu tenho um terceiro olho, assim, que eu percebo quando alguma coisa dá errado. Então, principalmente se uma pessoa ali do nada parou e tal, eu vejo um silêncio na loja e falo, mano, a pessoa deve estar querendo atenção, né? Às vezes ela tá só esperando alguém, tipo, olhar pra ela. E... enfim, e aí acontece muito isso, e eu percebo quando que é coisa de jovem, sabe? De um jovem mais desligado, de um jovem mais folgado, e que precisa, né, tomar uma dura, assim, dar uma incorporada pra, tipo, prestar atenção.
E por mim aqui, juro, nenhum dos meus parceiros chega no nível do que foi visto aqui. Nossa, que coisa escrota, sabe? Pô, ali tá entregando currículo, aí você fala, ah não, mas a gente não tá contratando. Pô, mas e se em algum momento você, seu bosta, for demitido? Aí eles vão querer contratar, vai ter o currículo aqui pra pessoa. Custava, sabe, pegar. Mano, tanto de currículo eu já peguei, sendo que a gente não tá contratando. E ao mesmo tempo, na outra parte ali, quando ela foi falar com o moleque só cara no computador, juro, isso não acontece na minha loja. Quando a pessoa vai falar com a gente, mano, é olhos, sabe, é foco. Principalmente, às vezes eu dou até, só falta eu dar um socão assim na pessoa, um tapão na mesa, assim, falar, presta atenção, tá ligado? Olha pra pessoa, porque, mano, é isso. O cliente falou comigo, mano, esquece, eu paro tudo e foco. Principalmente quando eu percebo que existe uma dúvida, mas o cliente tá com vergonha de perguntar, ou tá querendo que eu saque alguma coisa, aí eu já, beleza, vou ter que levantar, calma lá. E aí, enfim, né? E aí a gente faz o trabalho, porque a gente é pago por um motivo. Agora, um moleque ali fica falando com ela assim, ó. Não, é porque realmente, não, é isso mesmo. Não, sim. E você, né? Não, eu já vi aqui. Não, se você não viu, o problema não é meu. Mano, nossa, que vontade de pegar a cara dele e fazer assim, ó. Pá, na cara do PC. Quer ficar olhando? Olha bem dentro. Então, assim, mano, que agonia, sabe? E aí a conversa no final, eu falei, gente, mas que lindeza, né? Esse papo, assim. E aí, ao mesmo tempo, né, a inveja de estar no lugar. Porque eu acho que todos nós sentimos isso, né? Se você tá desempregado, você quer um emprego, você vai olhar pra uma pessoa ali, você fala, mano, eu podia ser melhor, eu podia estar no seu lugar, eu podia estar fazendo isso por você, sabe? E eu só quero isso, eu só quero uma rotina. E é interessante isso, porque eu, em partes, gosto de uma rotina, porque isso me mantém, né, parado. Eu acho que quando você está desempregado é que você fica muito parado, mas ao mesmo tempo, eu gosto também da virada, né, do diferencial, daquele, pô, esse dia foi o dia diferente da semana. É marcante, né, é diferente realmente, é legal, é pontual. E eu tava me questionando, mano, até onde o episódio vai? Eu falei, pô, eu imagino que o episódio vai chegar no The Beef, né, pelo menos ela conversando com o Mike. Mas o modo como a cena foi, que cena linda, que cena maravilhosa, ver mais do Mike. Eu acho que a gente nunca viu tanto mais do Mike quanto aqui, sabe? Não o Mike triste, depressivo, o Mike do dia a dia, o Mike que conquistou as pessoas, o Mike que a gente ouve falando tão bem, sabe? O Mike que faz falta pra Sugar, que faz falta pro Mark. Esse Carme, né? Esse Mike. Eu gostei muito de ver isso, sabe? Um Mike sorrindo, o cara que, pô, ele é chefe do lugar, ele é o cara que lidera o lugar, mas ele tá ali trabalhando, tá ali limpando a mesa, organizando as coisas, sabe? Ele não tá ali na cozinha, ele tá aqui, sabe? No ambiente pessoal, no ambiente onde as pessoas ficam. O Fé que tá ali jogando videogame, ele brinca ali, os três brincam juntos, sabe? Então, você vê que é uma outra pegada, é uma outra energia, tal como a Tina já enfatizou isso na primeira temporada com o próprio Rich, né? Do tipo assim, mano, você sabe o quanto que eu amava o Mike, você tem noção disso, mas o trabalho agora tá melhor, sabe? Porque o Carme, querendo ou não, ele é mais centrado no restaurante. E é legal porque o modo como ele fala disso, sabe? É muito legal. Eu gostei muito da conversa dos dois porque elas são tão humana e tão gente como a gente, sabe? Esse lance dele falar assim, pô, o Carme é um cara que tem um sonho, ele tá seguindo o sonho dele, ele é bom nisso. E é dose isso mesmo, sabe? Quando você conhece uma pessoa, eu não sei se eu já conheci alguém assim, aliás, mas também nunca tive uma conversa assim com todo mundo sobre empregos, né? Em relação a saber se a pessoa sonhava em ser aquilo, em ter aquilo, em fazer aquilo, e conseguiu e tá dando tudo certo, sabe? Porque eu tenho sonhos, até agora, né? Tem pessoas que têm sonhos, até agora, também você acabou seguindo por outro caminho, sabe? Às vezes só por dinheiro. E aí, a pessoa que realmente gosta do trabalho, que faz o que ela quer e ser boa naquilo, pô, é um diferencial, sabe? Não é pra todo mundo, é pros especiais mesmo. Os réis mortais ficam daquele jeito, tipo assim, sou bom em algumas coisas, não sou tão bom em outras, a gente vai vendo o que dá pra fazer e a gente acaba conseguindo alguma coisa. Então, o modo como os dois conversam sobre isso, como eles se entendem sobre isso, o modo como a conversa vai fluindo, e juro por Deus que na hora que a Tina deu aquela engasgada assim, que ela começou a chorar, só que ela limpou a boca, eu jurava que ela tinha achado ruim o lanche. Eu jurava. Até que ela começou a chorar, aí eu, não, ela tá chorando de tristeza mesmo. E aí quando ele chegou e falou, o lanche não tá tão ruim, né? Eu falei, mano, perfeito. Perfeito pra começar uma conversa, pra quebrar o clima, mas também perfeito porque foi exatamente o que eu pensei na hora. Ela tinha dado uma mordida e começou a chorar, mano. E é legal que depois... E é legal porque ali envolve muito um sentimento ruim. Conforme ele conversou com ela e tranquilizou ela, na hora que ela depois ali vai comer, ela vai comer sem ansiedade, sem problema, sem...
coisas pesando na cabeça dela. Então ela come e fala, mano, vou degustar isso daqui, esse restaurante aqui que o cara foi tão gente boa comigo. E aí ela come, o sorriso na cara dela, putz. E eu gostei porque foi um episódio que mostrou muito da Tina, sabe? Então a gente viu a família dela, a gente conheceu a vida dela, a gente viu um pouco dessa mãe mesmo, sabe? E um emprego ali, aí administração, e que provavelmente não terminou a faculdade. E aí, tentando conseguir um trabalho. E o carisma dela, sabe? A atuação dela é muito formidável, muito boa mesmo, muito pontual, assim. Gosto muito dela, sabe? Ela passa muito no olhar. E eu acho que isso é muito forte, sabe? Você conseguir sentir a tristeza, a humanidade, a felicidade, a raiva, né? Um pouco de tudo, um pouco da decepção. Até mesmo quando o marido dela tava conversando com ela, e ele fala uma coisinha ali, e na hora tu vê o olhar dela, tipo, não gostei. E aí ela vai e fala, amor, eu sei que você tá querendo ser legal, eu sei que não sei o que, mas cala a boca. Sabe? E aí depois ela conversando com o próprio Mike, né? Do tipo assim, eu sei que meu marido ele tá esperando uma promoção e tal, ele consegue um outro emprego ali, pá, mas ele, sabe, não chega lá. E eu só tô querendo alguma coisa pra fazer, assim. E é legal porque o próprio Mike, ele dá a entender ali um momento do tipo assim, a gente tá precisando de mais gente, mas não consegue, aí os caras fazem tudo errado, e aí não sei o que dá confusão aqui, e pá. E... sabe, esse ambiente todo doido, eu gosto até que o do foco que eles dão no Rich, sabe, o jeito do Rich, o Rich ser bom com as pessoas, o modo como a gente vê como a relação do Rich com a Tina é muito fofa, é muito boa, sabe, como parece que, tipo assim, eles fizeram parte do início de tudo, e é legal porque a pouca interação deles aqui fez sentido, sabe, o modo como ele já chegou conversando com ela, que ele já brincou com o lado mexicano dela, e ela já curtiu assim, aí se cumprimentou, deu um lanche de graça, não sei o que, tipo, ele tratou bem, mas depois ele na outra cena super, né, não sendo o Rich que a gente conhece atualmente, porque o Rich de atualmente não agiria do modo que esse Rich do passado, que é tipo assim, pô, manda essa menina embora aqui, mano, parça, ela tá chorando, velho, ela vai cagar um negócio, as pessoas vão ver ela chorando, manda ela embora daqui. Não, vai você, pô, eu não, que isso, oxe, tira o réu da reta, eu já dei o lanche pra ela, agora que ela tá chorando, a culpa não é minha. Então assim, mano, muito bom ver esse outro lado do personagem e também notar, ver as engrenagens, sabe? Pô, quando chegou essa cena, eu falei, nossa, agora vai ser um deleite. Sabe, ver a origem, ver o começo por um lado, por uma perspectiva, e principalmente pela perspectiva da Tina, que até então não tinha tido um episódio só dela. Pô, muito especial. Eu acho que é o meu episódio favorito, assim, de backstory de personagem depois do... Não backstory do personagem, né? Mas um episódio focado em um personagem. É a dela. É o Rich e o dela em segundo lugar pra mim, assim. Depois acho que o do Carme. E acho que não sei se o Sidney ou o Marcos estão próximos, mas talvez o do Marcos, porque eu gosto do lance dele com o cara que trabalhou com o Carme. Enfim, gostei muito desse da Tina, sabe? Mas assim, o verdadeiro foco tá na conversa da Tina com o Mike. Eu acho que ela é muito bem feita, o modo como ela começa, o modo como a gente pede pra que ela comece, e como a partir do momento que ela começa você só fica com um sorriso bobo e você vai seguindo e vendo como a interação deles vai prosseguindo, sabe, em falar primeiro da merda, em se seguir a partir disso, e aí começar a falar sobre os problemas que eles têm na vida deles, e como você vai insinuando aqui também algumas coisas pro Mike, porque a gente sabe que ele tem depressão, a gente sabe que ele se matou, então tem certos lapsos ali, principalmente quando ele fala que ele nunca dorme, né? Você pega no olhar dele, assim, o sentimento. Então, isso bate muito forte, realmente. Eu gosto de como eles acabam conseguindo trazer isso dentro do episódio. Mas principalmente também no modo como eles se entendem, né, como pessoas, como a pegada dele conecta com a dela, mesmo eles tendo idades diferentes, né, ele explicando um pouco também sobre o passado, não, porque o meu pai abandonou, deixou os custos pra gente, então tipo assim, na primeira temporada a gente achava que o Mike tinha deixado custos pro Carme, a gente descobre agora que na real teve uma outra pessoa que deixou ainda, que foi o pai dos dois. Por que o pai não apareceu até agora? O pai tá vivo, o pai não tá morto, o pai abandonou mesmo. Então assim, deixa muito claro a situação como o Tony, até mesmo ela fala, pais, então talvez até ela tenha tido problema com o pai, sabe, o marido dela que é uma bênção na vida. E é legal porque você já passa muito dessa energia assim, e passa muito já do gosto da Tina pelo próprio Mike, né? Porque a gente viu muito da Tina falando sobre o Mike, mas a gente nunca viu muito da relação deles, sabe? A gente viu muito o Rich. Então o Rich falar da relação com o Mike a gente entendia, porque teve aquela cena na primeira temporada, a gente viu um pouco no jantar, famoso jantar da segunda temporada. A Tina a gente já não tinha visto muita coisa, a gente entendia que talvez ela tivesse um amor como mãe mesmo, mas você ter tido essa conversa que levou ela a conseguir um emprego no restaurante, sabe, então trabalhar com esse cara, dá vontade de ver como é que, ver mais um episódio assim dentro dos dois trabalhando juntos, sabe, como é que devia ser a energia. E eu gosto muito de como ele explica, e o que ele explica não é diferente do que é o atual, sabe, do tipo assim, então, vão ter dias que vão ser divertidos, que a gente vai conseguir uma gorjeta, que vai acontecer não sei o quê, e vão ter dias
que a gente vai gritar pra caramba e vai ser uma porrada muito louca. E aí quando ele já começa a essa com o Rich, ele palavrão, não sei o que, você fala, caraca, mano, não mudou nada. Tipo assim, o Carme, ele pode ser mais centrado na cozinha, ele pode ser mais chefe do que o Mike, até porque ele gosta, né? Ele gosta disso. O Mike, você vê que ele fala, a melhor parte pra ele é atender as pessoas, sabe? Então não é o lance de ser chefe, de gerenciar a cozinha. É o lance de sabe, compadecer com as pessoas. O meu lance mesmo, eu gosto de trabalhar numa sorveteria porque eu gosto do cliente ali, sabe, de interagir, aquele momento que você percebe que você fez o cliente sorrir, que divertiu o momento ali. Tem vezes que você tá no clima também, né? Tem dias que eu tô uma bosta e eu sei que eu podia estar fazendo uma piada, mas eu não tô com nenhum pique. Então, enfim, acontece como um todo também. E aí, o modo como ele vai explicando, sabe? E aí já começa a rolar e você já dá aquele sorriso, tipo assim, caraca, é isso, né? É isso. E eu gosto muito do... Cara, até mesmo o olhar dele conforme ele vai pensando em contratar ela é escancarado. E tipo assim, eu acho que na hora que eu falei na reação, já tava na terceira cena que escancarou isso. A primeira cena é muito legal porque é muito sutil, parece que ele não é uma questão de olhar dele, arregalar a sobrancelha, algo assim. É simplesmente parece que ele começa a olhar com mais atenção. O que ela tá falando naquele momento é como se ele pegasse assim, tipo, eu tenho que te contratar, eu posso te dar um emprego, eu posso fazer isso por você. É bem na hora que eu acho que ela começa a falar assim, eu lavo pia, eu faço não sei o que, eu cozinho, sabe? Então, tipo assim, ela fala assim, mano, eu faço qualquer coisa, só me dá um emprego, sabe? E em outro momento já tinha falado, então é legal como isso vem naturalmente, tipo, ela não tava falando aquilo pedindo, ela não tava ali numa entrevista de emprego, ela tava só, sabe, desabafando. E ele já começa a falar, mano, eu gostei de você, a gente se deu bem, e o que você tá falando aqui, pô, eu posso te dar isso, sabe? Então, você vê muito da bondade do Mike também, sabe? E não só, e também do amor com pessoas, porque é o que ele falou, ele gosta de atender pessoas. Pô, de todo mundo ali, quem foi resolver o problema, quem foi ali conversar com ela, quem foi ser bondoso com ela, sabe? E até mesmo falar sobre chorar, ou seja, ele entende isso. Então, cara, foi tão lindo ver isso do Mike, e cara, o John Bertel, que ator, né, mano? Porque assim, eu nunca vi ele num papel desse, sabe? Porque é muito normal você ver ele num papel mais durão, sabe? Mais fechado, mais triste, mais pesado. Você tem ele em filme de guerra, você tem ele como justiceiro, você tem ele até mesmo como um certo mafioso lá em Baby Driver. E aqui, você tem ele já mais suave, tipo, o tom de voz dele pode ver que é até diferente dos outros episódios que ele apareceu nas outras temporadas, sabe? É um tom mais leve, é uma sonoridade que soa mais humana, parece que é o jeito que ele deve se comunicar na rua, sabe? E eu gostei disso, passou uma outra vibe, passou uma outra energia do personagem, assim. Então é um personagem cada vez mais, quanto mais a gente vê dele, mais ele soa complexo, mais ele soa diferente, né? Mais ele soa ter tantas camadas. E eu achei isso muito atraente, sabe? E o modo como toda a cena foi sendo conduzida, você vê que é a cena do episódio, sabe? O episódio tá vários cortes ali mostrando, pô, não, ela faz a marmita dela pra sair, pra pegar o trem, porque ela vai procurar emprego, e ela vai pra lá, e ela vai pra cá. Você vê que é uma mulher que ela tá trabalhando, ela tá buscando isso, sabe? Ela não tá vagabundando, igual eu que só vou lá no LinkedIn, que é o que elas falaram, né? Bota ali o e-mail e você fica esperando, tá ligado? E aí você vê, ela esperou, e aí, falou ali, no dia seguinte já esquece, já não tem mais. Então, assim, o modo como ela tá por trás disso. E aí o episódio tá sempre, né, indo e vindo, mostrando aqui a rotina, meio que uma rotina da busca pelo emprego. E aí, do nada, toma, cena com o Mike. É uns 10 minutos de episódio, 10 minutos mais prazerosos. Foi a melhor cena da temporada pra mim, assim, até agora. Eu gostei muito da cena, gostei muito do episódio como um todo também. Foi o melhor episódio da temporada pra mim também. E estou ansioso para ver os próximos agora da temporada. Porque aí eu acho que ele conclui muito bem. Pô, ela ali depois olhando a roupa, sorrindo. E é o emprego dela até agora. E é legal porque você conecta essa cena com as outras durante os outros episódios, onde ou ela tá muito ansiosa com o preparo ali, mas ao mesmo tempo, tem aquela cena, acho que foi no episódio 5, né? A Sidney ali com ela fez um pratinho aqui. Não, mas a Sidney chega, se você fizer desse jeito, ensina ali, ela gosta, dá um sorrisinho, ou seja, ela gosta disso, ela gosta de aprender, ela gosta do novo, sabe? Ela gosta de que ela tá no emprego onde, beleza, antes era rotina, mas agora tem essa coisa meio movimentada, né? Graças ao Carmen, de fazer uma coisa por dia. E aí ela vai aprendendo, ela vai evoluindo, ela vai experimentando, e pra ela, de certo modo, é uma rotina, mas também ao mesmo tempo é um dia novo. E aí, e é legal ver esse sorriso nela, sabe? Esse olhar mais gracioso, tipo, como se ela agradecesse todo episódio por estar ali, por conseguir ter um emprego assim, que ela gosta e que é diferente, e que às vezes vai passar nervoso, às vezes vai ouvir gritarias, mas ao mesmo tempo vai estar lá, sabe? Até mesmo, pô, ela viu quando o computador tava ali falando as coisas, e quando o Carmen tomou a porreta, né? E aí ela fez aquela caneta, tipo, caramba, hein, chefe? Tá ligado? Então, enfim,
Gente, muito bom mesmo. Gostei bastante do sexto episódio, principalmente. O quinto também foi muito bom, mas o sexto foi sensacional. Realmente adorei. E, enfim, novamente, como sempre, ansioso para a semana que vem com os próximos episódios. Deixem nos comentários aí o que é que vocês acham, o que é que vocês concordam ou discordam das coisas que eu falei aqui. E a gente se vê em um outro vídeo deste canal. Muito obrigado aí ao apoio, ao Catarse. Um beijo, um queijo. Falou!